Shalom, meu amigo. Shalom, minha amiga. Paz seja convosco. Bem-vindo de volta ao canal Coisa Nova. É com muito prazer que mais uma vez me proponho a dizer alguma coisa nova para vocês. Ainda que, como já sabemos, não há nada novo. Mas cada conhecimento novo precisa ser encarado e entendido como uma coisa nova. Por isso, o canal Coisa Nova, mais uma vez, está disposto a trazer a você algo novo, alguma coisa nova que edifique, que eduque e, sobretudo, que satisfaça o nosso apetite por saber. Bem-vindo e vamos juntos. Neste episódio, vamos te apresentar algo maravilhoso. Fique comigo até o fim e você não vai se arrepender. A série Bibliologia Bíblica tem o propósito de apresentar a cada um de vocês a proposta de algo novo, a proposta de sair da mesmice, a proposta de aumentar o vocabulário, a proposta de renovar o saber e o conhecimento. Por isso, mais uma vez, nós vamos aqui falar de bibliologia bíblica no sentido de trazer alguma coisa sobre religião. O que as escrituras falam de religião? Nós estamos vendo nesta playlist as grandes religiões do mundo. E mais uma vez, vamos falar dessas grandes religiões, pelo menos de uma delas. Mais uma vez, eu retorno aqui, a esse lugar agradável, aqui na cidade de Hortolândia, onde moro, para produzir este vídeo. Este vídeo é fruto de uma vontade enorme de apresentar o melhor, de fazer o melhor, de não me contentar com pouco. Eu até tinha já liberado um vídeo sobre o islamismo e o Alcorão, parte 1. No entanto, o segundo, que estava pronto, eu julguei não suficiente. Por isso, retornei aqui, a este local agradável de Hortolândia, onde moro, para fazer mais este vídeo, para procurar produzir algo mais satisfatório e para trazer algo novo que consiga satisfazer o seu conhecimento. Onomástica é a ciência que estuda nomes próprios. Ela se encarrega de estudar isso baseando-se nas línguas, nas transformações dos nomes, na passagem do tempo. Tudo que diz respeito a nomes é estudado pela onomástica. No nosso caso, no presente momento, nós vamos falar não da onomástica no seu sentido geral, mas do projeto Antroponímia Bíblica. O nome antroponímia parece um termo estranho, desconhecido, difícil de falar.
mas é a parte da onomástica que se encarrega de estudar os nomes próprios de pessoas. Quando falamos de nomes e de sobrenomes, por exemplo, nós estamos falando de antropônimos. Os antropônimos, ou seja, aquilo que está relacionado com os nomes, é estudado pela antroponímia. Antroponímia bíblica vai tratar dos nomes próprios das pessoas que compõem as escrituras sagradas. Como tudo é chamado de Bíblia, antroponímia bíblica. Este vídeo tem a finalidade de falar um pouco sobre o Islã e o Alcorão. Você já ouviu falar de Islã? É conhecido popularmente como islamismo. E Alcorão é o livro sagrado do Islã, que também conhecemos popularmente como Alcorão ou Corão. Nós vamos conversar um pouco sobre isto. Portanto, prepara-te e fique comigo até o final, que você não vai se arrepender. A nossa proposta de falar sobre o Islã vai além do que falar de uma religião. No princípio, eu tive realmente essa ideia de só dar uma pincelada nessa religião islamita ou islâmica, que é uma religião importante. Mas, ao refletir um pouco, pensei, por que não me aprofundar um pouquinho mais nessa questão, para que eu possa apresentar um produto um pouco mais amplo e um pouco mais completo a quem vê os meus vídeos. Então, vim até aqui para esta tarefa. Uma tarefa, sobretudo, complicada, complexa e difícil. Mas vou tentar falar um pouco sobre isto, intercalando a história com os relatos das Escrituras. Vamos juntos. Decidi intitular esta segunda parte de Os Filhos de Abraham. Em hebraico, Benei Abraham. Porque falar de islamismo, é preciso primeiro entender que o islamismo surge a partir da conceituação de ser uma religião abraâmica. E falar do islamismo requer cuidado, respeito, zelo, atenção e, sobretudo, valorização. Porque, querendo ou não, entendendo ou não, discutindo isso ou não, o islamismo existe. E o islamismo é reconhecido como uma religião abraâmica. E isso todos os historiadores relatam. Então, vamos falar de islamismo com muito cuidado a partir de agora. Islã ou islamismo é uma das religiões mais expressivas do mundo. Seu berço é, sobretudo, as
terras do Oriente Médio, onde nasceu como uma das religiões monoteístas mais influentes da Terra. Esta religião engloba uma vasta região de terra. E nós vamos falar um pouco durante as minhas narrativas sobre o islamismo. Não vamos falar tudo aqui, porque senão fica muito longo o vídeo. Mas nós vamos dividir em partes. E você acompanhe as partes, que você vai entender o nosso propósito. A história e a teologia atribuem a origem do Islã, ou islamismo, a Ismael, o qual os seguidores do Islã chamam de Ismail ou Ismail, algo do gênero, em árabe. Ismael é hebraico. Ismail ou Ismail, não sei bem a pronúncia, é árabe. Mas quem é Ismael ou Ismail? O que ele fez para fundar o Islã? Fundou ele o Islã? Você também tem essas perguntas? Vamos ver isso mais à frente. Por isso, nesta segunda parte da minha narrativa sobre o islamismo e o Alcorão, julguei necessário apresentar a você uma lista de nomes próprios que compõem essa questão identificadora da história, porque quem fez a história, quem vivenciou a história, quem foi o protagonista da história. Por isso, a lista de nomes que vamos te apresentar, para nós, ela é muito importante para o nosso conhecimento. Essa lista importante fala de os filhos de Abraham. A seguir, você vai saber do nome ou dos nomes dos filhos de Abraham. Como sabemos, o primeiro filho de Abraham foi Ismael. O nome Ismael, desta forma, em hebraico, não consta nas versões da Bíblia Sagrada. Só se encontra na versão das Escrituras hebraicas. A primeira referência que traz o nome Ismael é Bereshit Perek Tetvav Pasuk Yod Aleph. Essa referência na Bíblia é Gênesis capítulo 16, verso 11. E Ismael precisa ser considerado o primeiro filho de Abraham. O segundo filho de Abraham, filho biológico de Abraham, é Yitzhak. O terceiro filho de Abraham é Zimran. E Zimran é filho que ele teve depois do falecimento de Sara.
esse nome Zimran, que Abraham teve com Keturá, está escrito no endereço Bereshit Perek Kaf He. Na Bíblia, Gênesis, capítulo 25. Zimran. Zimran é o nome do menino. O quarto filho de Abraham é Yokshan. Yokshan é o segundo filho que ele teve com Keturá, filho biológico de Abraham, que precisa ser entendido como um dos progenitores de uma infinidade de filhos para Abraham, porque assim foi prometido a Abraham, que ele seria uma grande nação, pai de muitos povos. Portanto, para isso, ele carecia de filhos. Por isso, ele teve outros filhos, além de Ismael e de Yitzhak. Medan é o quinto filho de Abraham e o terceiro filho que ele teve com Keturá. Midian é o sexto filho biológico de Abraham, o quarto filho que ele teve com Keturá. Este é entendido como o pai dos Midianim, ou dos Midianitas. Esses Midianitas são bem falados nas Escrituras, ou seja, é falado amplamente deles, por conta de alguns conflitos que eles travaram contra os filhos de Israel. O sétimo filho biológico de Abraham foi Isbaque. Isbaque foi o quinto filho que ele teve com Keturá. E esse Isbaque é importante porque ele já é filho da velhice de Abraham. O último filho biológico de Abraham, porque podemos chamá-los de o filho dos cabelos brancos de Abraham. Acho que ele já estava com os cabelos bem branquinhos. Foi Shuar. Shuar, o sexto filho que ele teve com Keturá. A Shuar é dada a honra de ser o caçulinha biológico de Abraham. Bendito seja Abraham, que deixou uma geração de filhos para que nele realmente houvesse justiça, para que nele houvesse didática, ensino, instrução e, sobretudo, educação de sua família. Bendito seja Abraham, de Yod He Vav He.